aqui quem fala é o Eduardo do canal Geek Dev e hoje nós vamos iniciar uma nova série de vídeos falando sobre um novo framework para User Interface, que é o chamado Svelte. Mas galera, antes de começar, eu quero pedir que vocês que não se inscreveram no nosso canal, se inscreve e compartilha também com seus amigos, e se você gostou do vídeo, clique em curtir e vamos lá. Falando sobre o framework Svelte, a grande diferença entre os frameworks como React, Angular, Vue.js é que todos fazem aquele monte de trabalho por trás das câmeras no browser. O Svelte ele faz esse trabalho em um passo de compilação que acontece quando você roda a sua aplicação, ou seja, ele compila todos os artefatos da linguagem e traduz tudo por trás do JavaScript puro. Um outro fator muito importante é que ao invés de usar técnicas para gerar e modificar um DOM virtual ou VDOM, o Svelte muda esse código cirurgicamente atualizando o DOM quando o estado da sua aplicação mudar. Beleza? Então vamos começar agora já gerando o nosso projeto. Está aqui o comando para a gente gerar um projeto de um template inicial. Eu vou chamar de aula 1, tá? O Svelte ele tem esse repositório dele, do svelte.js/template. Ele cria para você a estrutura do Svelte na sua máquina. Já estou com uma pasta padrão, Enter, e ele vai criar para a gente o nosso projeto template aí. Finalizou, vamos entrar dentro da pasta aula 1, está aqui os arquivos, não tem segredo, npm install. Finalizou aqui, galera. Eu quero mostrar para vocês como que é a estrutura padrão do Svelte. Já de inicial, nós temos a pasta src e dentro da pasta src nós temos o arquivo app com a extensão Svelte. Svelte é a extensão padrão dos artefatos da linguagem Svelte, tá? Sempre que você for criar um novo arquivo, e na verdade, todo arquivo novo que você cria para o Svelte, ele é chamado de componente. Se você criar um novo arquivo aqui, ele vai chamar de componente e a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Tá legal? Inicialmente, eu quero criar um projeto bem básico mesmo, que a gente vai declarar uma variável chamada name e eu vou colocar o conteúdo dela de world. E aqui embaixo, eu vou colocar um parágrafo, eu vou chamar hello, como abrir e fecha chaves, vou colocar a variável name. Ctrl S, vou voltar para o nosso comando de prompt de comando e vou dar um npm run dev. Nosso webpack vai compilar o projeto e a gente vai abrir aonde? Na porta 5000. Vamos abrir o browser, localhost 5000. Tá aqui, galera, hello world. Hello, o nosso HTML, world a nossa variável. Quero explicar para vocês um conceito bem básico mesmo do Svelte, que é o quê? O Svelte, ele precisa que você diga o que é script, o que é style e o que é código HTML, tá? Diferente das outras linguagens, como a gente mencionou antes, onde você tinha um arquivo de CSS, você tinha o seu arquivo da Vue e o seu arquivo do Model. Aqui você precisa dizer dentro do seu arquivo Svelte o que é cada um desses componentes, o que é cada um desses códigos. Não que a gente não possa ter outros arquivos que você possa também injetar e importar esses arquivos dentro do seu arquivo que você está trabalhando. Você até consegue, mas dentro do arquivo que você está, você precisa fazer essa segregação do código. O que significa isso? Eu vou criar aqui um style, tá legal? E vou fazer o seguinte. Só que aqui agora eu vou estilizar o nosso H1. H1. Vou colocar um color red. Olá, mundo. Tá legal? Aqui você percebe, vou dar um F12. Se a gente inspecionar esse elemento, veja que interessante. Ele criou um class para mim em tempo de execução. E aqui, nesse class, vejam que o nome do nosso class é esse daqui. Olha só que legal, a gente não precisou criar uma referência, ele já cria para a gente essa referência em tempo de execução. Legal, né?
Agora eu quero fazer mais um exemplo, que é o quê? Vou chamar uma variável string e vamos colocar o conteúdo nela assim, ó. Aqui é um exemplo de HTML, tá certo? E aqui eu quero chamar essa variável. Se eu apenas fizer assim, salvar e vermos no browser, você vê na verdade que ele não vai conseguir renderizar para a gente essa tag que eu quis que ele deixasse para a gente aqui nessa tag strong. Como que eu faço para ele renderizar para a gente isso? Eu coloco aqui, ó, bem no comecinho, eu coloco @html espaço e o nome da variável. Opa, é que aqui eu já coloquei dentro do H1, né? Não dá para perceber muito. Vamos colocar dentro de um parágrafo. Ctrl S, vamos voltar para lá. Tá aí, ó. Ele conseguiu renderizar para a gente. Legal, né? Isso aí é uma das coisas bem interessantes do Svelte. Um outro exemplo, eu quero mostrar para vocês agora, é como que a gente trabalha com componente, como a gente havia dito. Eu vou criar um arquivo novo aqui, vou chamar de nested.svelte, tá legal? E aqui eu vou colocar um parágrafo e vou escrever o seguinte texto: o style não mudou para o componente. Somente isso. E aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso importar esse arquivo. Vou, na verdade, importar esse componente. Import nested from .nested.svelte, ponto e vírgula. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou estilizar novamente o nosso parágrafo. Vou colocar aqui color yellow. E vamos colocar um parágrafo aqui. E vou colocar a frase: mudou no componente app. Certo? E como que eu faço para eu fazer a chamada desse componente que eu criei aqui? A chamada de um novo componente no Svelte é simplesmente você colocar o nome dele e barra. Pronto, já fizemos a chamada. Vamos ver como que ficou. Tá aqui, ó. Você veja que a cor do parágrafo ele mudou no nosso componente app, porém isso não interferiu no nosso componente nested. Isso significa o quê? Que toda modificação que você fizer de style no seu componente, ele só faz parte daquele escopo, ele não afeta o escopo de outros componentes, mesmo que você contenha os mesmos tipos de objetos HTML. Legal, né? É bem isolado tudo. Agora, galera, quero mostrar um outro exemplo para vocês, que é a gente passar o valor de uma variável de um componente para o outro. Vamos utilizar esse mesmo componente aqui. Vamos criar uma variável chamada senha. O conteúdo dessa variável vai ser alguns asteriscos. E vou colocar a palavra reservada export do Svelte. Vocês já vão entender já o que a gente está fazendo, tá? E aqui, vou colocar um H1 no nosso componente e vou colocar sua senha é, abre e fecha parênteses, o conteúdo, o nome da nossa variável senha. E aqui, a gente já está importando já essa nossa variável. O que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer a chamada do nosso componente nested, tá legal? E logo abaixo eu quero fazer uma nova chamada, porém eu quero passar o valor para essa variável senha. Por quê? Porque eu fiz um export aqui no nosso componente. Então eu consigo acessá-la. Então eu vou colocar senha igual, abre e fecha aspas, abre e fecha chaves, abre aspas, vou colocar canal GeekDev. Ctrl S, vamos ver como é que funcionou. Tá aqui. Essa primeira linha faz parte do quê? Do nosso componente.
onde nós tivemos a inicialização da variável com alguns asteriscos e ele já mostrou o conteúdo da variável aqui de imediato. A segunda linha, ele fez o quê? Nós fizemos a chamada da instância do componente, porém nós inicializamos a variável antes de fazer o load do nosso componente. Nós passamos esse valor para ele. O que aconteceu? Ele mostrou para a gente o conteúdo, sua senha é canal Geek Dev. Muito legal, né, galera? Show de bola esse conceito aí do Svelte. Agora eu quero mostrar para vocês o comportamento para eventos. Como é que funciona o Svelte com eventos? Vamos criar uma variável counter, uma variável contadora aqui. E vou criar uma função chamada clicou. Nessa função clicou, nós vamos fazer um incremento nela de mais 1, tá ok? Vamos apagar aqui. E agora vamos criar um botão. Nesse botão nosso, vamos chamar o evento. Como é que faz para a gente chamar o nosso evento clicou sempre que o usuário clicar no botão? A sintaxe do Svelte funciona dessa forma. On, dois pontos, clique igual, abre e fecha chaves e o nome do evento. No nosso caso é clicou. Aqui no meio, que é o texto do nosso botão, vamos colocar assim, clicou em mim, abre e fecha chaves. Vamos colocar o conteúdo da nossa variável counter. Ctrl S. Está aqui o botão, já renderizado. Vamos clicar nele. 1, 2, 3 e assim por diante. Legal, né? Você percebe que não teve nenhuma atualização de tela, não teve nenhum refresh. Foi tudo feito muito rápido. Realmente é impressionante. Eu estou impressionado com a velocidade de renderização e chamada do código. Agora vamos fazer uma mudança, galera, que eu quero mostrar para vocês, que é o quê? Eu quero mostrar como é que funciona o cifrão, o conceito do cifrão aqui no Svelte. Eu vou colocar o cifrão aqui, dois pontos, e vamos validar quando esse counter for maior ou igual a 10, tá? Eu já explico para vocês o que significa isso. Vamos colocar um alerta. Vamos colocar aqui contador não pode ser maior que 10. Voltando para 9. Ponto e vírgula, counter igual a 9. Opa, tá certo? E aqui a nossa função clicou novamente. O que acontece aqui, pessoal? O que significa isso daqui? Sempre que o interpretador ele ver esse cifrão, ele vai fazer o quê? Ele vai, mesmo que ele já passou por aqui quando ele foi renderizar a página, sempre quando ele encontrar esse cifrão, significa que ele vai rodar novamente esse código. Então significa, o usuário clicou aqui, esse é um evento clicou, ele vem aqui, só que acontece o quê? Opa, ele tem que passar aqui novamente, entendeu? Então a gente cria um ciclo vicioso e a gente acaba criando esse looping no nosso código. Na verdade não é um looping, mas a gente acaba criando essa situação em que a gente precisa rodar o nosso código novamente, porque você sabe, se você precisasse fazer com que o seu programa passasse novamente por aqui, você teria que fazer todo um desvio no seu programa. Dessa forma, não, ele já funciona já de forma implícita. Vamos verificar isso lá na nossa página? Clicou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha que legal, não teve nenhum refresh novamente, foi tudo feito de forma implícita e não deixa a gente sair daqui, né? Por quê? Porque o interpretador ele verificou isso daqui, ele voltou para cá e atribuiu 9 novamente e a gente acabou criando essa condição. Galera, por hoje é só, tá legal? O básico da linguagem é isso mesmo, é muito simples, o Svelte, ele funciona assim. Se você pega para trabalhar com ele, você tem os materiais no próprio site da Svelte, a API, várias páginas de exemplo. Não é um framework complicado, a gente vai estar aprofundando nas próximas aulas com conceitos de forms, outros conceitos de bind, velo, para que você possa utilizar campos de input e outros componentes, tá certo, galera?
Muito obrigado pela presença, galera. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E se você gostou do nosso vídeo, curta também. Muito obrigado e até a próxima.